E é tanto que quando o presbítero Jonatas começou a denunciar, ele ofereceu, olha, irmãos, amigos, a coisa aqui não tem esconderijo, não. Ele ofereceu carro, casa e emprego. Jonatas, vai embora para Curitiba. Lá você vai ter emprego, casa e carro. Mas não denuncie, porque você vai estragar o ministério, porque vai ser uma verdadeira guerra. Quanto é que recebe o seu gestor presidente? O seu gestor presidente chega a receber por mês, segundo o tesoureiro, né, Josué? A gente passou aqui a informação do tesoureiro da Assembleia de Deus, segundo o ex-tesoureiro da Assembleia de Deus que trabalhou lá, o pastor presidente chega a receber mais de 100 mil reais. Ou seja, ele ganha mais do que um presidente da República, ele ganha mais do que um senador, mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mano, você acha isso justo? Enquanto que no rebanho ali tem daqueles que não tem um café na mesa. Você acha... Aí a gente viu José? A gente tenta tentar explicar na mente de uma pessoa que aceita essas injustiças sociais. Você aceita com que o seu pastor ele seja milionário? Você aceita, né? Mas você não vê que no rebanho ali tem daquelas pessoas que não têm, às vezes, um teto sobre sua cabeça. E isso são essas pessoas que financiam esse sistema. O Josué fez até um vídeo, não foi, José? Falando sobre isso. Que quem sustenta, muitas vezes, o luxo destes ditadores é uma membresia pobre. Gente humilde, né, Josué? Que se mata toda semana para dar o seu dízimo na igreja para sustentar essa turma aí. Aí a gente fica... Aí eu respondo ao Josué. Mas por que tem gente que aceita um negócio desse? E defende. E defende. Aí é síndrome de Estocolmo, a ciência chama isso de síndrome de Estocolmo, não é isso? Mas eu, teologicamente, eu chamo isso de conivência. Se a ciência está chamando de síndrome de Estocolmo, a pessoa desenvolve lá um amor, o cara é um déspota, o cara é um tirano, o cara é um ditador, mas ele desenvolveu um amor. Eu chamo isso de conivência. O cara conivente sabe que está errado, mas não faz nada para corrigir. Não é isso, Josué? É verdade. Pode ficar à vontade aí, Josué, para comentar isso. Pedrosa, quando você disse que ele ganha mais de 100 mil, você acertou. O presbítero Jonatas, lá na audiência, né, sobre o compromisso de falar a verdade, vejam só, o Jonatas disse que o salário dele, isso foi em 2019, chegava a 200 mil reais. 200 mil reais. Aí tem gente que diz, não, mas é um absurdo, é muito dinheiro. É muito dinheiro, não é pouco não. Mas hoje, a expectativa que se tem é que esse valor já chega a 300 mil reais. 300 mil reais. Ô, amigo Pedrosa, irmãos, como é que cabe na sua cabeça um pastor de igreja que era pobre? Eu conheci o gestor presidente da IEADT na década de 80, 1980, 1981. Ele era um simples funcionário do Banco Itaú, ali de Afogados. Eu, particularmente, ia lá no Banco Itaú porque eu tinha um irmão que era supervisor dos caixas, praticamente tesoureiro, ou seja, era o chefe de Ailton José Alves, e eu ia lá em 1980. E Ailton estava para ganhar o pão de cada dia, ele ficava em pé no caixa. O Banco Itaú não pagava, como não paga bem hoje em dia, 8 horas por dia. Compreenderam? 8 horas por dia para ganhar no final do mês o salário, que naquela época não era quinzenal, não era semanal, era mensal. O homem chegou à Assembleia de Deus, hoje o homem compra à vista, em 2017, uma casa de 4 milhões de reais. 4 milhões. Vamos discorrer aqui sobre esse poder financeiro de Ailton José Alves e de sua família. Olha, compra à vista. Como você sabe, está lá a casa. Eu tenho a certidão de cartório. Eu chamei o corretor de imóveis dessa imobiliária na minha casa. Ele foi lá. E eu não estava, mas aí minha esposa colocou no telefone e disse, olha, seu Josué, porque eu fui tomar algumas informações e dizer que queria vender minha casa. E eu disse, quem comprou aquela casa lá da Ferreira Lopes, número 304? Ele disse, olha só, amigo Pedro,
Quando há uma transação de um grande valor como esse, o mercado não expõe a pessoa que comprou. A casa, em dezembro de 2016, eu tenho o anúncio da imobiliária, ela estava por 4 milhões de reais. 4 milhões. E em fevereiro, deixa eu historiar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Vejam só o engano como é terrível. Ele compra por 2 milhões e meio. Aí eu lhe pergunto, uma casa que estava por 4 milhões em 2016 e a pessoa compra em 2017 por 2 milhões e meio, você entendeu aí a jogada, como é? Então, aí já passa a perder a confiança total e completa, porque é uma coisa documental. Eu tenho o anúncio da casa por 4 milhões de reais e no ano seguinte a pessoa compra por 2 milhões e meio. Agora, olha só, é importante, Pedrosa, depois a gente vai cortar aqui e colocar lá para as pessoas. Eu estava no centro da cidade e chegou um irmão para mim e disse: Josué, rapaz, eu trabalho lá na rua Ferreira Lopes, num condomínio, e as pessoas do meu prédio estão dizendo: ô fulana, como é que teu pastor, rapaz, compra um imóvel desse aí da frente? Como? As pessoas sabiam, as pessoas não aprovavam, as pessoas descrentes. Tá entendendo? Por quê? Hoje, para você ter uma casa, um apartamento, você compra por 30 anos, 35 anos e paga com dificuldade. A pessoa comprou à vista 4 milhões de reais. Aí ele me disse, aí eu fui lá, presbítero Pedrosa. Fui lá no mesmo dia à noite, verifiquei, ele me deu o endereço, eu fui. E eu fiquei assim, estupefato, elevador, panorâmico, tudo. Por quê? Porque a renda da pessoa, de pastor, dá para comprar isso, honestamente. Uma mansão de 4 milhões de reais. Então, no outro dia, eu cheguei lá. Sabe quem estava trabalhando, amigo Pedrosa? Fazendo reforma? Sim. Todos os empregados estavam com aquele macacão, aquele fardamento, e não é o organograma, né? A marca, daí é a ADP. Eram funcionários da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que estavam com o carro da igreja, caminhão da igreja, eu vi, trabalhando lá, fazendo reforma. Então, eu me dirigi ao vigilante e disse, de quem é este imóvel? Agora, veja só a coisa como é. Porque se fosse lícito, todo mundo podia saber, não havia por que esconder, não havia por que criar histórias ou histórias. Aí o vigilante disse, não, essa casa aqui é de um doutor muito rico lá de Olinda. Mora lá em Olinda. E eu disse, olha, mas será que é verdade mesmo? Ele disse, é verdade. E eu trabalho com ele há tantos e tantos tempos. Voltei lá, outra ocasião, e fotografei a casa. Procurei o número da casa, amigo Pedrosa, não tinha número no Google, tá entendendo? Eu, com a minha equipe, né, a equipe de irmãos, conversamos com o corretor e com o despachante e dissemos, olha, nós queremos a certidão desse imóvel aqui. Ela não tem número, vejam só, irmãos, vamos dizer assim, a artimanha, o artifício para esconder. Mas eu vou pegar o número da direita e o número da esquerda, como despachante, vou no cartório e vou buscar. Então, ele fez isso. Quando eu fui buscar a certidão, aí ele disse, olha aí, fulano, o irmão aí veio buscar a certidão, eu sabia. Olha aqui, irmão, de quem é a casa? Meu irmão, quando ele abre a certidão, olha só, tá lá, eu mostrei no meu canal, adquirente, Ailton José Alves e sua esposa, Judite Maria Alves. O despachante disse, Josué, como é que o homem compra uma casa dessa aqui, Josué? Aí eu disse, me dê a certidão. Aí divulguei. Elevador panorâmico, sala, piscina. Aí depois, a pessoa chega para mim e diz que ele comprou a fazenda. Aí vocês já sabem, eu fui lá na fazenda, alguém me ligou lá na fazenda, que trabalhou lá, fotografamos. Pedimos a certidão. E mais uma vez, uma fazenda que hoje, amigo Pedrosa, vale cerca de, no mínimo, 10 ou 12 milhões de reais. 10 tá ou 12 milhões de reais. Está lá na certidão, eu tenho a certidão de cartório de imóveis que foi comprada por, agora me falha a memória, mas por 100 e poucos mil reais, meu amigo. Pronto. Pronto. Aqui é a casa, ó.
Ô, Pedrosa, que bom para você colocar. Rua Ferreira Lopes, 304. Esta casa nunca foi ocupada, está lá fechada até hoje, porque nós denunciamos. É uma casa que até elevador panorâmico tem, irmão. Então, comprou também uma fazenda. Você tem aí, Pedrosa, algum... Sim, ô Pedrosa. Agora, só pegando essa imagem aí, olha, tá vendo aquele carro ali? No lado oposto, né? Esse aí. Nesse mesmo lado, essa casa dele é o número 304, que ele comprou. Vamos justificar o salário dele agora. E nessa mesma rua, número 404, tem lá uma casa, uma mansão fechada. Eu acho que é mais ali embaixo. Aqui, ó, 404. Pronto. Essa aí, essa outra aí, está em nome da igreja. Mas que igreja que a igreja não sabe? Quem comprou? Quem assinou? Ele e o filho dele. Comprou. Tá entendendo? Está lá. Estava atualmente até com uma placa de aluguel. Quer dizer, pastor. E aí compra uma fazenda. E aí o filho compra uma mansão lá em Aldeia, com 1.600 metros quadrados. Pedrosa, me diga só. Uma pessoa que ganha um salário de 100 mil reais, dá para comprar esses imóveis todinho à vista e mantê-las com condomínio, IPTU, né? Energia, água, manutenção. Então, meu irmão, é mais de 200 mil reais o salário dele e ainda mantém um filho na Carolina do Norte, uma filha na Flórida. Tá entendendo? Então, essa é a situação do salário desse gestor presidente da igreja, que ele mata e morre, porque ele disciplinou Josué, excluiu, tira ele daqui, que ele sabe muito, ele vai descobrir os... E é tanto que quando o presbítero Jonatas começou a denunciar, ele ofereceu, olha, irmãos, amigos, a coisa aqui não tem esconderijo, não. Ele ofereceu carro, casa e emprego. Jonatas, vai embora para Curitiba. Lá você vai ter emprego, casa e carro. Mas não denuncie, porque você vai estragar o ministério, porque vai ser uma verdadeira guerra. Mas aí, pela síndrome de Estocolmo, conforme você falou, Pedro, as pessoas acham que ele tem o direito de explorar e se manter nessa vida de tanto luxo, de tanta regalia, sobre a miséria de uma grande parcela da população cristã.